E seguimos com o quadro Por Dentro do Assunto. Aqui no estúdio com a gente está o advogado Dr. Brian Epstein, que segue agora com outra temática, que são as pequenas causas. Sabrina Souza, quem pode recorrer a esse tipo de justiça e quais os direitos de quem entra com uma ação no Juizado Especial Civil? Um tema que interessa diretamente a quem busca soluções rápidas e acessíveis na justiça. Dr. Brian, continua aqui com a gente, como eu disse, e eu já começo perguntando ao senhor, o que são as pequenas causas? O que a justiça, o que a lei entende como pequena causa? Pequenas causas no âmbito civil são aquelas causas cujo valor são menores que 40 salários mínimos. Então, se aprecia pelo valor que se atribui à causa e não pelo mérito que a causa efetivamente tem. Porque, enfim, é o judiciário que cuida de uma ou de outra situação. Então, aquelas que têm valores menores que 40 salários mínimos são as pequenas. Dr. Brian, quem pode entrar com ação no juizado de pequenas causas? E é necessário advogado em todas as situações? Olha, o cidadão e as pessoas jurídicas, né, EPPs de pequeno porte, podem sim entrar no juizado, podem demandar no juizado. O propósito do juizado é celeridade, economia processual, no sentido de obter um provimento do Estado de uma forma mais rápida. Nem todas as causas precisam necessariamente de advogado. Até 20 salários mínimos, o cidadão pode postular ele próprio esse direito. O grande problema, Sabrina, que a gente observa, é que se não basta uma pessoa chegar lá e reclamar que tem um direito ou que foi lesado. É preciso compreender a extensão desse direito, desse pedido. Então, as causas, no meu escritório, às vezes chegam pessoas que foram lá inicialmente e fizeram um pedido verbal sem advogado. Acontece que o sucesso dessa causa às vezes fica limitado, porque às vezes ela é intimada a contestar, por exemplo, documentos que a empresa, por exemplo, juntou nos autos e ela talvez não tenha. Ela não tem o conhecimento técnico, porque esse conhecimento, essa técnica de impugnar documentos, de impugnar e a forma com que se impugna documentos e demais provas é técnico. Então, sempre está se procurando. Eu digo que o Estado abriu e fez uma propaganda muito grande, falando que o cidadão próprio pode ir lá reclamar o direito, mas sem que ele seja instrumentalizado para isso, acaba que o resultado não é o melhor. Doutor, quando a gente fala de pequenas causas, isso cabe a pessoas jurídicas e pessoas físicas, ou pessoas físicas podem cobrar de pessoas físicas, jurídicas podem cobrar de jurídicas e vice-versa? Olha, o juizado especial ele é feito direcionado mais para que o cidadão reclame seus direitos. Também a pessoa jurídicas, pequenas empresas, né, as empresas pessoais, elas podem também ser autoras no juizado. Mas demandados, a parte contrária pode ser qualquer pessoa, até mesmo as fazendas públicas. Dr. Brian, e quanto tempo em média leva para uma causa ser julgada nesse tipo de juizado? E o que pode agilizar ou atrasar também aí o processo? Olha, essas causas variam, né, de juízes, né, por exemplo, aqui em Patos nós temos 2 juizados, o primeiro e o segundo juizado. E varia também de acordo com a matéria, né, que está sendo posta. E eu tenho causas no juizado, por exemplo, que estão lá há 6 anos, 8 anos. Né, e eu tenho causas também que foram julgadas em um espaço curto de tempo. Então, esse espaço é variado de acordo com a matéria, de acordo com a Secretaria do Juizado, que essas matérias vão ser discutidas. Qual foi o caso mais breve que o senhor já pegou lá? Olha, às vezes as partes colaboram, né? Enquanto as audiências virtuais, elas têm tomado conta da justiça de um modo geral e prestigiam a economia processual, prestigiam a celeridade, o juizado aqui de Patos, quando ele institui que as audiências iniciais devem ser necessariamente presenciais, ela já coloca um obstáculo, né? Porque eu não vejo qualquer diferença entre uma audiência presencial e uma audiência virtual. São todas iguais. E é claro que onera para o cidadão, para que o advogado saia do seu escritório, vá ao fórum e fique esperando
a audiência começar, que sempre há atrasos, e há atrasos consideráveis, às vezes que superam 1, 2 horas de atraso. Então, se o advogado está no escritório dele, ou os advogados das partes estão no escritório, eles estão ocupando aquele tempo ali com outros afazeres, e quando é chamado, estão prontos lá com o cliente. Então, depende de várias circunstâncias, né? Mas eu já tive causas, por exemplo, resolvidas na audiência de conciliação, onde que entre a propositura e a solução demorou 3 meses. Doutor, e a quem interessa a solução das pequenas causas? Matheus, a solução das pequenas, às vezes a vida da gente, de modo geral, seja judicial ou não, se prende por pequenos problemas, por pequenos atritos familiares ou por pequenos atritos judiciais. Então, a todos que têm uma pendência, né, porque às vezes aquela pendência, ainda que de valor econômico pequeno, ela é muito significativa. Como, por exemplo, as questões havidas entre família, havidas, por exemplo, entre vizinhos, que é uma consideração, às vezes, um rompimento daquela confiança ali, e aquilo realmente machuca e dói muito nas pessoas, né? E a solução daquilo, o quanto antes é melhor. Então, a sociedade, de modo geral, toda se beneficia quando o judiciário entrega a prestação de serviço de forma eficiente e rápida. É isso, Dr. Brian participando aqui do quadro Por Dentro do Assunto, te deixando claro, sempre muito bem informado. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Hoje 2 temas extremamente importantes para a sociedade, para a nossa audiência. Espero o senhor de volta em breve aqui para falarmos mais sobre outros assuntos. Um ótimo dia para o senhor. Obrigado. Muito obrigada, doutor, mais uma vez.